O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 35. A fuga para o Egito. Ensinamentos sobre a última visão ligada à vinda de Jesus. Em 9 de junho de 1944, Valtorta escreve: O meu espírito vê a seguinte cena. É noite. José dorme em sua cama, no seu pequeno quarto, um sono tranquilo de quem descansa de muito trabalho, feito com honestidade e capricho. Eu vejo na escuridão do ambiente, rompida apenas por um pouco da luz do luar, que penetra por uma abertura da janela. Encostada, mas não totalmente fechada, como se José tivesse calor ou quisesse ter aquele pouco de luz, para saber calcular o despontar da alvorada. Levantando-se, diligente, ele está deitado de lado e no sono sorri, quem sabe qual sonho que esteja tendo. Mas seu sorriso se transforma em preocupação. Ele suspira profundamente, como se faz quando se tem um pesadelo, e acorda sobressaltado. José se assenta sobre a cama, esfrega os olhos e olha ao redor de si. Olha depois para a janela, por onde está entrando a claridade do luar. É noite alta, mas ele pega a roupa que está estendida aos pés da cama e, continuando sentado sobre a mesma, a vai vestindo sobre a túnica branca de mangas curtas que ele trazia sobre a pele. Afastadas as cobertas, põe os pés no chão e procura as sandálias. Depois ele as calça e amarra. Põe-se em pé e vai até a porta, que está em frente de sua cama. Não a que está de lado, a que dá para o salão onde foram recebidos os magos. Ele bate a porta de leve, só um toque-toque, com a ponta dos dedos. José deve ter ouvido que está sendo convidado a entrar, porque abre com cuidado a porta e a torna a encostar sem fazer barulho. Antes de ir até a porta, ele acendeu uma pequena candeia de um só bico e assim tem uma luz para poder andar. Ele entra, mas em um quarto pouco maior que o seu, e no qual está uma caminha ao lado de um berço. Ele vê uma luzinha já acesa, a chama vacilante que está a um canto. Parece uma estrelinha de luz tênue e dourada, que permite enxergar, mas sem incomodar quem estiver dormindo. Maria, porém, não está dormindo. Ela está ajoelhada junto ao berço, vestida com sua veste clara, e está rezando, velando a Jesus que dorme tranquilo. Jesus que tem a idade em que vi na visão dos magos. É uma criança de cerca de 1 ano, bonita, rósea e loira, que está dormindo com a cabecinha de cabelos encaracolados afundada no travesseiro e com uma mãozinha com o punho fechado encostada na garganta. Não estás dormindo? Pergunta José em voz baixa e admirada. Por que Jesus não está bem? Oh não, ele está bem, eu estou rezando, mas certamente depois dormirei. Por que vieste, José? Disse Maria, permanecendo ajoelhada onde estava. José fala em voz muito baixa para não despertar o menino, mas sua voz é agitada. Precisamos ir embora logo daqui, mas logo. Prepara o baú e um saco com tudo o que puder caber nele. Eu vou preparar tudo mais e levarei o máximo que eu puder. Ao romper da aurora, fugiremos. Eu faria isso até antes, mas preciso falar com a dona da casa. Mas por que esta fuga? Depois eu te falarei melhor. É por causa de Jesus. Um anjo me disse: pega o menino e a mãe e foge para o Egito. Não percas tempo, eu vou preparar o que puder. Não há necessidade de dizer a Maria que não perca tempo. Assim que ela ouviu falar do anjo, de Jesus e de fuga, compreendeu que está em perigo o seu filho. Pôs-se em pé, branca, como se estivesse com o rosto de cera, com uma mão posta sobre o coração, angustiada. Logo começou a mover-se, desembaraçada e ligeira, e a arrumar as roupas do baú num saco grande.
que ela estendeu sobre o leito e que ainda não foi usado. Certamente está aflita, mas não perde a cabeça e faz tudo apressadamente, mas com ordem. De vez em quando, ao passar por perto do berço, olha para o menino que está dormindo sem saber de nada. Estás precisando de ajuda? Pergunta José. De vez em quando, pondo a cabeça para dentro da porta que está entreaberta. Não, obrigada, responde Maria. Somente quando o saco está cheio e fica pesado é que ela chama José para ajudá-la a fechá-lo e levantá-lo da cama. Mas José não quer ser ajudado e faz tudo sozinho, pegando o grande volume e levando-o para o seu quarto. Pego também as cobertas de lã? Pergunta Maria. Pega o máximo que puderes, porque o que ficar estará perdido. Por isso, o mais que puderes, apanha-o. Para nós vai ser bom, porque teremos pela frente uma longa viagem. Maria, José fica muito sentido ao ter que dizer isto. Pode-se imaginar como está Maria. Suspirando, ela vai dobrando as suas coxas e as de José e ele as amarra com uma corda. Vamos deixar os alcochoados e as esteiras, diz ele, enquanto amarra as coxas. Ainda que eu levasse 3 burrinhos, não posso sobrecarregá-los demais. Temos que fazer uma longa e incômoda viagem, uma parte pelas montanhas e outra pelo deserto. Cobre bem, Jesus. As noites serão frias tanto nas montanhas como no deserto. Apanhei os presentes dos magos, porque eles nos serão úteis lá embaixo. Tudo o que eu estiver, gastarei para comprar os 2 burrinhos. Nós não podemos mandá-los de volta, e por isso eu preciso adquiri-los. Eu vou sem ficar esperando ao romper da aurora. Sei onde procurá-los. Tu acabas de preparar tudo e sai. Maria recolhe ainda alguns objetos, e depois de ter ido ver Jesus, sai e volta, com 2 pequenas vestes que parecem estar ainda úmidas. Talvez tenham sido lavadas no dia anterior. Ela as dobra e envolve em um pano e as ajunta com as outras coisas. Já não há mais nada. Ela olha ao redor e vê um brinquedo de Jesus em um canto. É uma ovelhinha entalhada em madeira. Ela pega com um soluço e a beija. A madeira está com os sinais dos dentinhos de Jesus e as orelhas da ovelhinha estão mordiscadas. Maria acaricia aquele objeto sem valor, feito com madeira clara e comum, mas que para ela é de grande valor, porque ele fala do afeto de José por Jesus e lhe fala também do seu menino. Por isso, o põe também junto com as outras coisas sobre o baú já fechado. Agora já não há mais nada mesmo. Só falta Jesus, que ainda está no seu bercinho. Maria acha que é bom prepará-lo também. Vai ao berço, sacode um pouco para despertá-lo, mas ele dá apenas um leve sinal. Virando-se para o outro lado, continua a dormir. Maria o acaricia de leve sobre os caracóizinhos. Jesus abre a boquinha para um bocejo. Maria se inclina e o beija na face. Jesus acaba de despertar, abre os olhos, vê a mamãe e sorri e estende as mãozinhas para o seio dela. Sim, amor da manhã, mamãe, sim o leite, antes da hora habitual, mas tu estás sempre pronto para sugar tua mamãe, meu santo cordeirinho. Jesus ri e brinca, agitando os pezinhos para fora das cobertas, agitando os braços com uma daquelas alegrias de criança, tão bela de se ver. Ele apoia os pezinhos sobre o estômago da mãe, curva-se como um arco, e apoia também a cabecinha loira sobre o seu seio, e depois se atira para trás rindo, com as mãozinhas agarradas aos cordozinhos que ajustam o vestido ao pescoço de Maria, procurando abri-lo. Em sua camisinha de linho, ele está muito bonito, gorducho, rosado como uma flor. Maria se inclina e, estando assim por cima do berço, com uma proteção, chora e sorri ao mesmo tempo, enquanto o menino balbucia aquelas palavras de todos os bebês que não são palavras, e entre as quais ouve-se já clara e repetidamente a palavra mamãe. Ele olha para ela, admirado por vê-la chorar. Estende uma mãozinha para as lágrimas que caem e se deixa molhar por aquelas carícias. Gracioso torna a apoiar-se no seio materno e se encolhe todo acariciando-o com sua mãozinha. Maria o beija por entre os cabelos e o pega no colo, senta-se e o veste. O vestidinho de lã já está posto, e as sandalinhas também. Maria lhe dá de mamar,
Jesus suga contente o bom leite de sua mamãe e quando percebe que da direita está vindo menos, procura a esquerda. Ri ao fazer isso, olhando de alto a baixo para sua mamãe. Depois adormece de novo sobre o seio dela. Sua bochecha rosada e gorducha está ainda contra o seio branco e redondo. Maria se levanta, lentamente, e o coloca sobre a colcha de seu leito. Cobre-o com seu manto. Volta ao berço e dobra as pequenas cobertas. Fica pensando se não será bom pegar também o pequeno colchão. É tão pequeno, pode-se levar. Então ela o coloca, junto com o travesseiro, perto das coisas já postas sobre o baú. Chora sobre o berço vazio a pobre mãe, que está sendo perseguida com seu filho. José já está de volta. Estás pronta? Jesus está pronto? Pegaste suas cobertas e sua caminha? Não podemos levar o berço, mas pelo menos que ele tenha o seu pequenino colchão, mesmo pequenino, pobre, que procura a sua morte. José. Maria dá um grito enquanto se agarra ao braço de José. Sim, Maria, a sua morte. Herodes o quer morto. Por que tem medo? Por causa do seu reino humano. Ele tem medo deste inocente, aquela fera imunda. Que irá ele fazer quando ficar sabendo que o menino fugiu? Eu não sei. Mas nós já estaremos longe. Não creio que ele queira se vingar, procurando-o até a Galiléia. Já lhe seria muito difícil descobrir que nós somos galileus. E mais ainda que nós somos de Nazaré. E quem é que somos exatamente? A não ser que Satanás o ajude, para agradecê-lo por ser-lhe um servo fiel. Mas se isso acontecesse, Deus nos ajudará do mesmo modo. Não chores, Maria. Ver-te chorar é para mim uma dor bem mais forte do que ter que ir para o exílio. Perdoa-me, José. Não é por mim que eu choro, nem pelas poucas coisas que vamos deixar. Eu choro por ti. Já tiveste que sacrificar-te tanto. E agora tornas a ficar de novo sem clientes e sem casa. Quanto eu custo para ti, ó José? Quanto? Não, Maria. Tu não me custas nada? Tu me consolas sempre. Não fiques pensando no dia de amanhã. Nós temos as riquezas dos magos. Elas nos ajudarão nos primeiros tempos. Depois eu acharei trabalho. Um operário honesto e que tenha capacidade logo abre caminhos. Já viste como foi por aqui? As horas não me bastam para o trabalho que tenho. Eu sei, mas quem te aliviará da saudade? E a ti, quem te aliviará da saudade daquela casa de que tanto gostas? Jesus, tenho o que lá tive. E eu, tendo Jesus, tenho a pátria, a qual tenho esperado até poucos meses. Tenho o meu Deus. Estás vendo que como não vou perder nada do que me é mais querido sobre todas as coisas. Basta que salvemos Jesus e tudo ficará conosco. Mesmo que não tivéssemos mais de ver este céu, estes campos, nem aqueles mais queridos da Galiléia, teríamos sempre tudo porque o temos. Vem, Maria, que o amanhecer está chegando. É hora de irmos saudar a nossa hospedeira e pegar as nossas coisas. Tudo irá bem. Maria se levanta, obediente, envolve-se no manto, enquanto José está fazendo um último embrulho e depois sai transportando. Maria soergue delicadamente o menino e o envolve com um xale, apertando-o contra o coração. Olha para as paredes que a hospedaram durante alguns meses e com uma mão toca neles de leve. Feliz casa que mereceu ser amada e abençoada por Maria. Ela sai, atravessa o pequeno quarto que era de José e entra no salão. A dona da casa, em lágrimas, a beija e saúda, e levantando uma das extremidades do xale, beija na fronte o menino, que está dormindo tranquilo. Descem pela escadinha externa. Vem chegando uma primeira claridade da aurora, quando se começa a ver alguma coisa. Naquela pouca luz pode-se ver 3 burrinhos. O mais robusto está carregado com as alfaias. Os outros estão selados. José faz força para acomodar bem o baú e os embrulhos sobre a albarda do primeiro. Vejo as suas ferramentas de carpinteiro amarradas em pacotes dentro do saco. Ainda há saudações e lágrimas. Depois Maria monta no seu burrinho, enquanto a dona da casa segura Jesus no colo e o beija ainda, devolvendo-o depois a Maria. José monta também, tendo antes amarrado o seu jumento a outro jumento, que vai com a bagagem a fim de ficar com a mão livre para segurar o burrinho de Maria pelo cabresto. A fuga tem início, enquanto Belém, que sonha ainda com a fantástica cena dos magos, dorme quieta, sem saber o que a espera. E a visão cessa assim. Jesus diz:
a Valtorta. Também as visões dessa série terminam assim: em boa paz com os doutores difíceis. Viemos te mostrando as cenas que precederam, que acompanharam e que se seguiram a minha vinda. Não pelas cenas em si mesmas, pois são muito conhecidas, por mais que tenham sido alteradas por elementos sobrepostos através dos séculos, sempre por causa daquele modo de ver humano, que para dar maior louvor a Deus, e por isso é perdoado, torna irreal o que é tão belo, se for deixado como é. Porque a minha humanidade e a de Maria não ficam, por isso, diminuídas, assim como não fica ofendida a minha divindade e a majestade do Pai e o amor da Santíssima Trindade, por uma visão das coisas em sua realidade. Mas, ao contrário, esplendem os méritos de minha mãe e a minha humildade perfeita. Assim como daí é que fulgura a bondade onipotente do Eterno Senhor. Mostramos estas cenas para poder aplicar a ti e aos outros o sentido sobrenatural que surge daí, dando-vos como norma de vida. O decálogo é a lei, o meu evangelho é a doutrina que vos torna mais clara essa lei e mais desejável para ser seguida. Bastariam esta lei e esta doutrina para fazer os homens santos. Mas vós estáis tão embaraçados com a vossa humanidade, que na verdade em vós ultrapassa demais ao Espírito, que não podeis seguir por estas vias sem cair, ou então parar desencorajados. Dizei a vós e a quem queria fazer que vos adiantasseis, citando-vos os exemplos do Evangelho, Jesus, Maria, José e assim por diante todos os santos. Não eram como nós. Eles eram fortes, foram logo consolados em suas dores, e até nas pequenas dores que sentiram. Eles não sentiam paixões, eram já seres fora da terra. Ah, aquelas pequenas dores! Ah, não sentiam as paixões. A dor foi para nós amiga fiel. Teve todos os mais variados aspectos e nomes. As paixões. Não useis erradamente um vocábulo chamado de paixões os vícios que vos desencaminham. Chamai-os sinceramente de vícios, e além disso, capitais. Quanto aos vícios, não é que o ignorássemos. Nós tínhamos olhos e ouvidos para ver e ouvir, e Satanás fazia dançar esses vícios à nossa frente, mostrando-os nas obras com a sua imundície, ou tentando-nos com as suas insinuações. Mas a nossa vontade, inclinada a tornar-nos agradáveis a Deus, fazia com que aquela imundície e aquelas insinuações, em vez de satisfazerem o objetivo de Satanás, provocasse o contrário. Quando mais ele trabalhava, mais nós nos refugiávamos na luz de Deus, por repugnância das trevas lamacentas colocada diante de nossos olhos carnais ou espirituais. Nós não ignoramos as paixões no sentido filosófico. Nós amamos a pátria com a nossa querida, com a nossa pequena Nazaré, cidade que amamos mais do que qualquer outra da Palestina. Nós sentimos afeto por nossa casa, pelos parentes e amigos, por que não haveríamos de sentir? Nós nos tornamos escravos deles, porque nada nos deve possuir, a não ser Deus. Mas fizemos deles bons companheiros. Minha mãe exultou de alegria quando, 4 anos depois, voltou a Nazaré e pôs o pé em sua casa, podendo beijar aquelas paredes, dentro dos quais o seu sim lhe abriu o ventre para receber o embrião de Deus. José saudou com alegria parentes e sobrinhos crescidos em número e idade, e se alegrou ao ver-se imediatamente lembrado pelos concidadãos, também por sua capacidade profissional. Eu próprio fui sensível às amizades e sofri com uma crucificação moral pela traição de Judas. Quer dizer de tudo isso? Nem minha mãe, nem José preteriam a casa ou os parentes à vontade de Deus. E eu não poupei palavras, quando foi preciso, mesmo quando elas atraíam o ódio dos hebreus e a antipatia de Judas sobre mim. Eu sabia, e teria podido fazê-lo, que teria bastado dinheiro para subjugá-lo a mim, não a mim como redentor, mas a mim riqueza. Eu, que multipliquei os pães, podia multiplicar também o dinheiro se quisesse, mas eu não tinha vindo procurar satisfações humanas de ninguém, muito menos dos que foram chamados por mim. Eu havia pregado a necessidade do sacrifício, do desapego, de uma vida casta, de posições humildes.
Que mestre e que justo teria sido se tivesse dado dinheiro para alimentar o sensualismo mental e físico de alguém. Como único meio para segurá-lo, Jesus está falando de Judas, né? Para ele não trair, ele podia ter tentado, né, subornar Judas para Judas não traí-lo. No meu reino, os grandes se tornam assim, fazendo-se pequenos. Quem quer ser grande aos olhos do mundo não está preparado para reinar no meu reino. Esse é palha para a cama dos demônios, porque a grandeza do mundo está em contraste com a lei de Deus. O mundo chama grandes os que, com meios quase sempre ilícitos, sabem ocupar as melhores posições e, para conseguirem isso, fazem do próximo um degrau, sobre o qual pisam, sobem pisando neles. Chama grandes porque aqueles que sabem matar para reinar, matar moral ou materialmente ou pela extorsão, conseguem posições e lugares e enriquecem, sugando o sangue dos outros em suas riquezas particulares ou coletivas. O mundo muitas vezes chama os delinquentes de grandes. Não, a grandeza não está na delinquência, está na bondade, na honestidade, no amor, na justiça. Vede os nossos grandes, que frutos envenenados vos oferecem, colhidos no seu malvado e demoníaco pomar interior? A última visão, pois eu quero falar dela, e deixar de falar de outros assuntos que são tão inúteis. E o mundo não quer ouvir a verdade que lhe interessa. É uma visão que ilumina um ponto particular, citado 2 vezes no Evangelho de Mateus, numa frase repetida 2 vezes. Levanta, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Levanta, pega o menino e a mãe dele e volta para a terra de Israel. E como viste, Maria estava sozinha com o menino no quarto. A virgindade de Maria após o parto e a castidade de José são muito combatidas por aqueles que, por serem lama podre, não admitem que alguém possa ser asa e luz. São infelizes com o coração tão corrompido, com mente que se prostituiu tanto à carne, que se tornaram incapazes de pensar que alguém como eles possa respeitar a mulher, ver nela a alma e não a carne, elevando-se a si mesmos, vivendo em uma atmosfera sobrenatural, apetecendo-se de Deus, e não da carne. Pois bem, aos negadores do belo, a estes vermes, incapazes de se tornarem borboletas, a estes répteis, cobertos pela baba de sua libidinagem, incapazes de compreender a beleza de um lírio virgem, e estes eu digo que Maria foi e permaneceu virgem, e que só sua alma foi casada com José. Com seu espírito se uniu unicamente ao Espírito de Deus, e por obra dele ela concebeu o seu único filho, Jesus Cristo, unigênito de Deus e de Maria. Isto não é uma tradição que floresceu mais tarde por um amoroso respeito para com a bem-aventurada, que foi minha mãe, mas é uma verdade que desde os primeiros tempos foi conhecida. Mateus não nasceu séculos depois. Ele foi contemporâneo de Maria. Mateus não era um pobre ignorante que tivesse vivido nas selvas, com facilidade de acreditar em qualquer história. Era um fiscal da Receita, como diríeis hoje, ou um cobrador de gabelas, como naquele tempo dizíamos. Ele sabia ver, ouvir, compreender, separar o verdadeiro do falso. Mateus não ouviu as coisas por meio de terceiros, mas ele as recolheu dos lábios de Maria, a qual o seu amor pelo Mestre e pela verdade o havia levado a fazer perguntas. Não posso chegar a pensar que esses negadores da inviolabilidade de Maria pensem que ela tenha podido mentir. Os meus próprios parentes a teriam podido desmentir se ela tivesse tido outros filhos, pois Tiago, Judas, Simão e José eram condiscípulos de Mateus. Por isso, seria fácil confrontar as versões se outras houvessem. Mateus nunca diz, levanta e pega a tua mulher. Ele diz, pega a mãe dele. Antes diz, virgem desposada a José. José seu esposo. Não me venham dizer que isso era um modo de falar dos hebreus, como se dizer a palavra mulher já fosse uma infâmia. Não negadores da pureza. Desde as primeiras palavras do livro se lê, e se unirá à sua mulher. Ela é chamada companheira até o momento da consumação sexual do casamento, mas depois é chamada mulher. Em diversas passagens e em diversos capítulos,
E assim acontece com as esposas dos filhos de Adão. É assim que Sara é chamada mulher de Abraão. Sara, tua mulher, e toma tua mulher e as tuas 2 filhas. Foi dito a Ló. E no livro de Ruth está escrito, a Moabita, mulher de Maalon. E no primeiro livro dos reis está dito, Eucana teve 2 mulheres. E ainda mais, depois Eucana conheceu sua mulher Ana. E ainda, Eli abençoou Eucana e a mulher dele. E sempre no livro dos reis foi dito, Bate-seba, mulher de Urias, o Eteu, tornou-se mulher de Davi e lhe deu um filho. O que se lê no livro azul de Tobias, aquilo que a igreja canta para vós nas vossas núpcias, para aconselhar-vos a serem santos no matrimônio? Lê-se, ora, quando Tobias chegou com a mulher e com o filho, e ainda, Tobias conseguiu fugir com o filho e a sua mulher. Os evangelhos, isto é, nos tempos de Cristo, nos quais se escrevia relativamente àqueles tempos antigos em linguagem moderna, não havendo, portanto, necessidade de se pensar em erros de transcrições, foi dito pelo próprio Mateus no capítulo 22. O primeiro, tendo-a tomado por mulher, morreu e deixou a mulher ao irmão. Marcos, no capítulo 10, quem repudia a mulher. Lucas chama Isabel de mulher de Zacarias, 4 vezes em seguida, e no 8º capítulo diz Joana, mulher de Cusa. Como estás vendo, não era este nome um vocábulo proscrito para quem estava nos caminhos do Senhor, um vocábulo imundo que não era digno de ser proferido, e muito menos escrito onde se trata de Deus e das suas admiráveis obras. O anjo, dizendo o menino e a mãe dele, vos demonstra que Maria foi verdadeira mãe, mas não foi mulher de José. Ela permaneceu sempre a virgem desposada a José. Este é o último ensinamento destas visões. É uma auréola que resplende sobre a cabeça de Maria e de José, a Virgem Imaculada, o homem justo e casto, os 2 lírios entre os quais eu cresci, ouvindo só fragrâncias de pureza. A ti, pequeno João, eu poderia falar sobre a dor de Maria, por seu duplo afastamento de sua casa e de sua pátria. Mas não há necessidade de palavras. Compreendo que seja isso, e disso desfaleces. Dai-me a tua dor, só quero isto. É mais do que qualquer outra que possas me dar. Hoje é sexta-feira, Maria. Pensa na minha dor e na de Maria sobre o Gólgota, para que possa suportar a tua cruz. A paz e o nosso amor fiquem contigo. Fiat.